Olá, boa noite, professor Ricardo. Boa noite, Mariana. Isso, boa noite, pessoal. Vamos aguardar mais uns minutinhos para a gente começar. Acho que estou meio, a luz aqui não está muito boa, né? Mas o que é importante é que vocês consigam ver os slides da apresentação, não é isso? E o som tá ótimo também, então, tudo certo. Muito bem. Bom, eu fico à sua disposição, Joia. aguardando aí para que a gente comece, porque, pelo que me consta, ainda faltam alguns minutos, não é isso? Isso, são 19h57, a gente começa às 20, 22, 23 minutinhos para o pessoal ir entrando. Perfeito, perfeito. Muito bem. Boa noite aí, Fernando Gameleira, que me convidou. Boa noite, professor Nitrine. Que honra ter o senhor aqui conosco hoje. O senhor é uma pessoa especial, realmente. Muito obrigado por atender o nosso convite. Ora, é um prazer. Hoje, professor, a pessoa que vai moderar a reunião é a Mariana Prado, é a nossa colega do nosso grupo, e de modo que ela já está aí aparecendo, e a gente está só aguardando um pouquinho mais para dar a hora. Não é isso, Mariana? Perfeito. Isso. É assim mesmo. Todos em casa ou trabalhando? Em casa. Tem que Em trabalhar, casa. né? Não tem jeito. Professor Nitrine, além de ser uma pessoa brilhante, eu quero fazer aqui a minha homenagem a ele. Sempre que eu tenho uma dúvida em um caso importante, eu recorro a ele e ele prontamente aceita fazer a orientação, de modo que eu tenho vários pacientes que foram exitosos por conta das orientações que recebi dele. Então, quero agradecer de público, professor Nitrine, pelo seu comportamento como um verdadeiro professor. Muito obrigado, Fernando. Quando a gente consegue ajudar, não é? Isso. É bom, né? Porque é o nosso papel mesmo, né? De tentar. Porque quando você está num centro bem grande, você tem muitas pessoas a quem recorrer. Quando você está num centro tão grande, você tem que... Professor, o som do senhor não está muito legal. Não sei o que está acontecendo. Vocês estão ouvindo bem o que ele está falando, não? Você está ouvindo, Mariana? Então, começou a ficar ruim agora, estava excelente, até um minutinho atrás. Mas continue falando, professor, por favor, para ver se melhorou. Eu estava dizendo que eu trabalho num serviço muito grande, que é o Hospital das Clínicas. Então, quando a gente tem um caso complicado, complexo, a gente tem muitas pessoas com quem discutir, com quem compartilhar as nossas dificuldades. Eu acho que isto é mais difícil para quem trabalha num centro menor, onde não há tanta gente, tantas pessoas especializadas para discutir os casos, né? Então, é natural que você, se você trabalha num centro menor, que você lance mão desses centros maiores para conversar. E eu vou dizer que mesmo aqui em São Paulo, às vezes a gente lança mão de especialistas, de ultra especialistas, que trabalham em centros fora do Brasil, e são ultra especializados numa determinada doença que podem ajudar a gente, né? Eu acho que é uma corrente e que a gente tem que fazer parte dela, não tem que, de modo algum, achar que não participa. Nós participamos disso, tanto no sentido quanto no outro. Deu para ouvir bem? Agora está melhor, professor. Queria agradecer a vários colegas que já estão entrando, o professor Pedro, da UF de Niterói, sempre nos prestigiando, e é uma honra, professor, ter sempre a sua presença aqui. E Mariana podia falar algumas coisas aí? Joia, gente. Pessoal, boa noite. Então, a gente já pode começar, Fernando? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Eu acho De toda que forma...
São 20 horas e 5 minutos. Não sei, professor Nitrine, o que é que o senhor acha? A gente esperaria mais 5 minutos ou já começaria? Não, são vocês que dirigem. Acho que a gente podia esperar mais 5 minutos e para iniciar. Joia. Tá ok. Mas, de toda forma, gostaria de agradecer muito ao Dr. Ricardo Nitrine, que é um verdadeiro mito da neurologia brasileira e mundial, em nome de toda a equipe do Grupo de Estudos do Cérebro de Alagoas, Dr. Gilberto de Macedo, em aceitar de forma tão gentil ministrar essa conferência acerca de um tema clássico e, ao mesmo tempo, tão desafiador, visto que a gente sabe que a neurosífilis é uma doença que se apresenta em múltiplas facetas, é um verdadeiro camaleão, que faz diagnóstico diferencial com tantas outras doenças. E o melhor é que, com a suspeição clínica, o diagnóstico correto, nós temos sim um tratamento específico para essa doença. E tenho certeza, professor Ricardo, que após a sua aula, ratificaremos a máxima. Foi descartada neurosífilis? Então, gente, o professor Ricardo, todo mundo conhece aqui, certamente, do livro A Neurologia, que todo médico deve saber, um livro que eu adoro. Ele é professor titular de neurologia da Universidade de São Paulo, também é o coordenador do grupo de neurologia e do comportamento da divisão clínica neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também é o coordenador do Centro de Referência em Distúrbios Cognitivos, o CEREDIC, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o editor-chefe da revista Demência e Neuropsicologia. Professor, agradeço mais uma vez e sinta-se à vontade para iniciar a sua apresentação. A gente vai esperar só mais uns 2 minutinhos para iniciar, tá ok? Muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigado, Mariana, pela apresentação, Fernando, pelo convite, a todos aí pela escolha do meu nome para vir fazer essa conferência. Quando a gente vai ficando, enfim, na fase de aposentadoria, ou quase de aposentadoria, ficando velho, enfim, em resumo, começam a aparecer os momentos de uma certa homenagem, etc. Mas é muito gostoso ser uma simples homenagem, ser uma possibilidade de dar uma aula, uma conferência, em que a gente ainda está trazendo, eu acho, coisas recentes que nós vimos nos últimos meses. Então, isso me deixa muito feliz, por não ser simplesmente algo assim mais histórico. Não vejo assim. Pelo menos não nessa ocasião. Provavelmente em futuras eu verei como mais histórico. Mas nesse momento não vejo. Eu acho que a neurosífilis ainda desperta interesse e deve despertar, porque é uma condição que tem um alto risco, na verdade, de você deixá-la passar despercebida. Existem inúmeros casos na história da neurologia brasileira, e me lembro de um caso, que eu não vou contar detalhes, mas, se não me engano, foi o Marcos de Freitas que me falou desse caso de uma perda visual progressiva causada por neurosífilis, que só foi descoberta tardiamente. Posso estar enganado, pode não ter sido o Marcos, mas é possível que tenha sido ele. Mas não cabe aqui discutir esse caso, eu só quero dizer que é possível, sim, que uma neurosífilis passe despercebida por muito tempo e só seja descoberta tardiamente. E é um erro que a gente tem que evitar a qualquer custo, né? Porque é um diagnóstico, por vezes, difícil. Eu confesso que eu mesmo, que já estudei tanto neurosífilis, eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado em neurosífilis, às vezes acho que aquele caso não é neurosífilis, de tão diferente que é de todos os outros casos que eu já vi, e a neurosífilis. É um desafio. Bom, se vocês acharem que já estamos no ponto... Eu acho que sim, né, Mariana? Acho que dá para começar, né? Já dá sim, 20 horas e 7 minutos. Dá sim, professor. Por favor, fique à vontade. Bom, eu sempre fico um pouco preocupado se eu vou conseguir colocar aqui
Professor, só um detalhe. O professor Marcos Freitas está aqui, então o senhor citou ele agora, ele já apareceu aqui. Opa, professor Marcos, um abraço, o senhor sempre nos prestigiando. Vou falar, professor, que honra tê-lo aqui. E gostaria de pedir às pessoas que fechassem os microfones, só deixassem o professor Ricardo Nitrini para não dar interferência. Ah, muito bem. Vamos ver se eu consigo entrar aqui com a minha tela. Estão vendo? Estamos sim, professor. Está ótimo. Então, eu já fui apresentada pela Mariana, esse aqui é o grupo da Faculdade de Medicina, onde eu trabalho, e saiu uma revisão recente, não sei se vocês tiveram ocasião de ver, no New England, sobre sífilis, falando sobre os dados da doença. Falam que a infecção, que ocorre geralmente por laceração durante contato sexual, depois de 2 a 6 semanas da infecção, causam um cancro, tá certo? E depois de algum tempo, de 1 a 2 meses depois, surgem as manifestações secundárias. As manifestações secundárias são manifestações sistêmicas, com rash cutâneo, febre, linfadenopatia, lesões mucosas, alopecia, hepatite, nefrite. Quando essa doença se alastrou pela Europa, mais ou menos na época da descoberta das Américas, o secundarismo da sífilis era extremamente grave e matou muita gente. Muita gente morreu nessa fase do secundarismo da sífilis. Aqui tem umas lesões primárias, como você está vendo, um cancro. Está vendo aqui as lesões da pele no secundarismo. Está vendo aqui a biópsia de um cancro mostrando a presença de treponema. Então, isso aqui são iconografia da sífilis. Então, como já foi falado, ocorre a infecção, depois de 2 a 6 semanas, ali sífilis primária, né? Que é a... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Desculpe. Então, a sífilis primária, de 2 a 6 semanas, depois a sífilis secundária. A sífilis secundária, ela pode, durante algum tempo, recorrer. O indivíduo melhora e ela volta a acontecer outra vez. Isso tudo durante o primeiro ano. Esse primeiro ano, que pode haver episódios recorrentes de sífilis secundária, a sífilis é chamada de sífilis latente precoce, certo? Se ela está secundária e ela entrar no período assintomático e voltar a recorrer, é porque ela é uma sífilis latente precoce. Depois do primeiro ano, se torna uma sífilis latente tardia. E daí não há mais recorrências desse tipo, mas começam os riscos de ocorrer a sífilis latente terciária. A sífilis latente, mais às vezes, é assintomática, mas pode evoluir para uma sífilis latente sintomática. Importa para nós aqui a invasão do sistema nervoso. O sistema nervoso é invadido muito frequentemente, mas, na maior parte das vezes, se cura espontaneamente. Não existem manifestações. A sífilis precoce, com manifestações clínicas de uma meningite sifilítica, uma sífilis meningovascular, é rara. É rara. Mais frequentemente, ela é assintomática. E a sífilis tardia, mesmo se não houver tratamento nenhum, só 5% dos casos vão desenvolver sífilis tardia. Isso é bem conhecido do tempo em que a sífilis não tinha tratamento, e principalmente na Noruega foram feitos estudos acompanhando a evolução natural da sífilis. Depois houve um outro estudo terrível, que acho que muita gente conhece, que foi feito no Alabama, um estudo chamado Tuskegee.
Esse estudo foi feito com pessoas da raça negra e não eram tratados para a sífilis para ver como é que a sífilis evoluía. Isto em si só já seria criminoso. Mas o fato é que, mesmo depois que já tinha penicilina disponível, esses indivíduos não foram tratados para se verificar como é que a sífilis se desenvolvia. Já houve inúmeros pedidos de desculpas do governo norte-americano para a população negra dos Estados Unidos por esse crime que aconteceu em Tuskegee. Então, aqui é um esquema clássico, né? Ocorre a infecção, o sistema nervoso central é invadido, mas, na maior parte das vezes, há uma eliminação. Num certo número pequeno de casos, existe uma meningite persistente que evolui para assintomática, pode evoluir depois por uma sífilis sintomática, que pode dar uma meningite sintomática, uma sífilis meningovascular, ou causar uma neurosífilis tardia sintomática, que pode evoluir por décadas e causar paralisia geral ou TABs. A grande interesse da medicina durante muito tempo era detectar, e ainda é, detectar a neurosífilis assintomática, antes que ela cause os problemas mais tardios. Então, nós vamos ver como é que a gente pode detectar uma neurosífilis assintomática. Essa invasão do sistema nervoso, durante muito tempo, não se sabia se eram algumas treponemas, algumas cepas que tinham mais propensão de invadir ou não. Agora, mais recentemente, parece que pelo menos algumas cepas de treponema têm, de fato, maior propensão de invadir o sistema nervoso. Mas, de qualquer maneira, o tratamento para sífilis precoce, que é 2,4 milhões de unidades intramuscular, uma vez só, cura a sífilis e a neurosífilis. No passado, existia uma certa dúvida, porque achavam que essa dose não era suficiente para penetrar no líquor. E, de fato, não é muito boa para penetrar no líquor. Mas essa dose, mesmo assim, é eficiente. Ou seja, se o indivíduo tomar, na fase aguda, tomar essa dose, ele não vai ter neurosífilis, a menos que ele tenha outros episódios, recorra, tenha outras infecções, o que pode acontecer. Essa doença não é uma doença que causa uma imunidade permanente. Então, as formas de apresentação da neurosífilis são as formas assintomáticas e as formas sintomáticas. As formas sintomáticas, nós temos a neurosífilis assintomática precoce e tardia, e nas formas sintomáticas, nós temos a meningite na fase precoce, e nós temos a neurosífilis meningovascular encefálica, a neurosífilis meningovascular espinhal, a paralisia geral, a atrofia óptica e a TABs dorsalis, que são as formas mais clássicas. Eu vou discutir rapidamente sobre elas. Quando eu fiz o meu trabalho em 1987 sobre a frequência das formas clínicas no Hospital das Clínicas do HC, a causa mais frequente de todas era a paralisia geral progressiva. O problema aqui é que eram casos internados. E aqui pode haver o problema de haver, talvez, mais interesse de internar um caso do que outros. Tá certo? Quando você estuda casos dentro de um hospital, você tem que levar em consideração que pode haver o viés de interesse para a internação. De qualquer modo, a paralisia geral foi o mais frequente que nós observamos com cerca de 37% dos casos, depois a forma meningovascular encefálica, seguido de TABs dorsalis. Depois a forma meningovascular medular, a atrofia óptica, a taboparalisia, que é uma mistura de TABs com paralisia, e a TABs com forma meningovascular medular. A forma meningovascular encefálica é um nome genérico que engloba, primeiro, uma meningite de base. Pode haver uma meningite de base parecida, de certo modo, pares cranianos, eventualmente alguns episódios de acidente vascular cerebral, tá certo? E comprometimento de terceiro nervo, que é comum, comprometimento de sexto nervo, de sétimo nervo, por comprometimento na meningite de base. Acidente vascular cerebral, com
episódios isquêmicos transitórios ou com acidente vascular grande, infarto mesmo, demência por múltiplos infartos, que podem acontecer, e epilepsia, dentro da forma meningovascular encefálica. A forma meningovascular espinhal pode dar uma meningomielite progressiva, uma meningomielite aguda ou um acidente vascular espinhal. Quer dizer, você veja o número de tipos diferentes de comprometimento que podem acontecer, tanto encefálico como medular. Na TABs dorsalis, acho que todos lembram, né, especialmente os neurologistas lembram muito bem, que é um comprometimento da raiz dorsal com grande comprometimento dos cordões posteriores, como você está vendo aqui, os cordões posteriores, especialmente os fascículos gráceis comprometidos bilateralmente, não é? Aqui, tá certo? Funciona como uma ganglionopatia, né? Tá certo? E junto tem muitas dores em membros inferiores, epigaustralgia, a reflexia profunda e o sinal de Romberg e a ataxia, que foram descritos efetivamente na TABS. A TABS era muito frequente no passado, né? Então foram descritos aí. Hoje a gente não vê mais TABs dorsais, ainda bem, né? E por que a gente não vê mais TABs dorsais? Eu vou depois discutir por que a gente não vê mais. Formas parenquimatosas, atrofia óptica, né? Perda visual progressiva, que se não for diagnosticada, leva à cegueira, né? E que se for diagnosticada em tempo hábil, é tratável e curável. Né? Importante. Né? E, por fim, a paralisia geral progressiva, ou demência sifilítica, que é uma doença no intervalo entre a neurologia e a psiquiatria, porque tem muita alteração neuropsiquiátrica. Quando a gente vê paralisia geral progressiva, a gente fica pensando que o indivíduo fica paralisado, não é bem isso. Certo? É um nome que foi utilizado há muitos anos atrás, mas basicamente são alterações neuropsiquiátricas, irritabilidade, delírio, distúrbios psicóticos, aquelas alterações de grandeza, de megalomania. No passado, até era comum a gente ver, tá certo? Nos filmes, nas coisas, que os loucos apareciam querendo dizer que eles eram Napoleão, certo? Que eles eram o máximo, que eles eram muito capazes e tudo mais. Então, esse era um delírio megalomaníaco que era muito típico, muito sugestivo, claro, não era patognomônico de modo algum, da paralisia geral progressiva. Junto também tinha alterações cognitivas e alterações neurológicas. Essas alterações neurológicas apareciam, de modo muito importante, disartria, mioclonias, hiperreflexia, crises convulsivas. Havia muitas mioclonias perilinguais, periorais, sabe? Ocorrendo também na língua, eram extremamente frequentes. Vocês lá sabem perfeitamente que uma das alterações que aconteciam na demência sifilítica eram as alterações na motricidade pupilar, né? Aquela alteração da dissociação entre o reflexo fotomotor e a miose e a convergência, o denominado sinal da Argyll-Robertson, que era característico tanto da paralisia geral como da TABs dorsalis, né, que foram aí que eles foram descritos. Eram muito frequentes em ambas as doenças, eram extremamente frequentes. Há muito tempo atrás, quando os primeiros autores, no fim do século XIX, começaram a dizer que a sífilis que o indivíduo tinha tido há 20 anos atrás era a responsável pela paralisia geral, ou responsável pela TABs dorsalis, que acontecia, a TABs dorsalis até 30 anos depois. Muita gente achava que esses médicos eram completamente loucos. De onde eles foram tirar essa ideia de que era possível fazer um diagnóstico assim, de que o indivíduo tivesse essa alteração 30 anos depois. E um deles, chamado Louis Fournier, dizia que se o indivíduo tivesse uma alteração pupilar, ele preconizaria que esse indivíduo iria desenvolver ou TABs ou paralisia geral progressiva em poucos anos. Portanto, ele dizia isso.
E um professor, vocês estão me ouvindo bem? Acho que estão, né? Que deu uma queda de luz aqui. Tá ótimo. Tá ótimo o som. Então, um professor da Faculdade de Medicina, onde ele lecionava, falou que é só uma bobagem, eu tenho uma anisocoria e nem por isso me preocupo. Consta que esse professor desenvolveu uma paralisia geral depois de alguns anos. De qualquer modo, eu até escrevi a respeito disso há uns anos atrás, dizendo que isso foi um triunfo da observação, porque naquele tempo ainda não tinha teste laboratorial para fazer diagnóstico. Então, para você suspeitar que uma doença ia se manifestar 20, 30 anos depois, era necessário acompanhar casos, tá certo? Para você ser capaz de descobrir isso. Mas o fato é que o Fournier e outros descreveram isso. Muito bem. Bom, agora, você não precisa ficar olhando a pupila para fazer o diagnóstico de neurosífilis hoje. Como é que você faz o diagnóstico de neurosífilis? Bom, primeiro, você precisa suspeitar que o indivíduo tenha neurosífilis, que é uma alteração do exame neurológico? Não necessariamente. Não necessariamente. Se ele tiver feito um exame de sangue, que veio um exame como VDRL, positivo, com um título relativamente alto, 1/4, acima de 1/4, e não tem a história de ter sido tratado, ele fala, não, nunca fui tratado de sífilis, não sei de nada disso. Esse paciente, você tem que pensar em fazer um líquor dele. Porque ele pode ter uma neurosífilis assintomática. E se ele não for tratado, ela poderá se desenvolver numa sífilis sintomática. Entenderam isso? Porque é o único jeito de você detectar uma neurosífilis assintomática é através de um exame de sangue que tenha mostrado um título alto de um exame como este. Mas vamos em frente. Vamos pensar num caso clínico que você suspeite de neurosífilis. Bom, aí é diferente. Eu faço um exame e falo, opa, isso aqui pode ser uma neurosífilis. Então, você faz os testes. Quais são esses testes? Teste treponêmico no soro. Pode ser o FTA, hemaglutinação ou quimiluminescência. A quimiluminescência é considerada atualmente o melhor. Bom, mas não importa, o FTA também serve a hemaglutinação. Depois, o teste não treponêmico, por exemplo, VDRL positivo no soro. No líquor, mais do que 5 células por milímetro cúbico, proteína maior que 45, gama-globulina maior que 14%, VDRL positivo e teste treponêmico positivo. Aqui preenche tudo. Tudo está preenchido. Isso aqui é uma neurosífilis. Pode ser assintomática? Pode. De repente, é um paciente que você fez o exame porque ele tinha um VDR de 1/8 no soro, e você pediu esses exames e você constatou uma neurosífilis assintomática. E daí o que você vai fazer? Vai tratar para impedir que se transforme numa sintomática. Agora, vamos imaginar um outro caso. Você faz a mesma coisa, esse está confirmado. Vamos pedir um outro. Nesse outro, tudo é igual, com exceção que o VDRL veio negativo no líquor. Mas o resto é tudo igual. O teste foi treponêmico. O teste treponêmico foi positivo no soro. O teste não treponêmico foi positivo no soro. O líquor tem mais que 5 células. Tem mais que 45 de proteína. O VDR é negativo. O teste treponêmico positivo. O que é isso? Também confirmado. Então, se tiver teste positivo no soro e tiver reação inflamatória no líquor, reação inflamatória, como você está vendo aí, é suficiente para fazer o diagnóstico, sim, de neurosífilis. Vamos em frente. Aqui é um outro caso. O teste treponêmico foi positivo no soro, mas não foi positivo e o teste não treponêmico também foi positivo. Mas o líquor não tem pleocitose, a proteína é normal, o VDRL é negativo e o teste treponêmico está sozinho no líquor. O líquor não tem mais nada, só tem o teste treponêmico. É raro isso? Não é raro. Às vezes você faz um exame de líquor e está tudo normal, mas vem um FTA positivo. Aí você fala, pô, e agora? É sífilis ou não é sífilis? Não confirma. Isso não confirma. Por que não confirma? Então, aí é que é importante. O anticorpo do teste treponêmico passa facilmente a barreira hematoencefálica íntegra.
Já o anticorpo antifosfolipídico, anticardiolipina, o VDRL, raramente passa a barreira hematoencefálica íntegra. Então, o teste treponêmico sozinho não dá diagnóstico de neurosífilis, a menos que tenha reação inflamatória. E aqui? Teste treponêmico negativo no soro. Bom, teste treponêmico negativo no soro acabou. Não é sífilis nem neurosífilis. Tá certo? Nem sífilis nem neurosífilis. Então vamos ver. Simplificar isso tudo. Simplificando. Para o diagnóstico de neurosífilis, o indivíduo deve ter tido sífilis recente ou tardia. Não tem jeito de ter neurosífilis sem ter tido sífilis. Então, o teste treponêmico deve estar positivo no soro. Se for negativo, exclui sífilis e neurosífilis. Fim de papo. Agora, para o diagnóstico de neurosífilis, não basta o teste treponêmico estar positivo no líquido. Esses anticorpos passam facilmente a barreira hematoencefálica. Precisa haver ou VDRL positivo também, porque esses anticorpos não passam facilmente a barreira, e ou haver também a reação inflamatória, como pleocitose, aumento de proteína ou de globulina. Ok? Muito bem. Aqui é quase a mesma coisa, né? O indivíduo... bom, esse é a mesma coisa, acho que não vou repetir. Esse é um trabalho que nós publicamos há alguns anos sobre essa pergunta. Você excluiu neurosífilis? Porque esse é o ponto, né, atualmente. Uma doença rara, você tem que excluir. O que nós fizemos? Pegamos síndromes neuropsiquiátricas que tinham tido diagnóstico difícil e que tinham um teste treponêmico no soro. Quando o teste foi positivo, realizada a punção lombar. E nós fizemos um estudo retrospectivo de janeiro de 91 a novembro de 2009. Quando o líquor tinha VDRL e teste treponêmico positivos, a neurosífilis era confirmada. Se o líquor só tivesse o teste treponêmico positivo, mas a pleocitose fosse maior do que 5, ou o nível de proteína fosse elevado, também era neurosífilis confirmada, como eu expliquei para vocês agora há pouco. Todos os pacientes com sífilis foram testados para infecção pelo HIV, que foi negativo em todos os casos. E o que nós tivemos? Foram 9 casos. Raro, né? Você percebe, 0,77% aí. Todos esses casos eram de homens. A idade média foi 47,8 anos. E a educação variou, né? De 0, de analfabeto, até 16 anos de escolaridade. Agora, o que chama mais atenção é o tempo para o diagnóstico. Olha só. Até 4 anos, em algum caso, para fazer o diagnóstico. Aqui os exames, né, que foi feito o diagnóstico, tal. Esse é um trabalho publicado, você pode depois olhar, se você quiser. Mas o que interessa é quais eram os sintomas iniciais. Olha, e qual foi a primeira hipótese diagnóstica? A primeira hipótese diagnóstica, nesse caso, foi esquizofrenia. Aqui, encefalite herpética. Aqui, uma doença cerebral orgânica. Aqui, uma doença cerebrovascular. Uma demência não especificada, Alzheimer, demência frontotemporal e demência com corpos de Levy. Veja só, muitas dessas doenças não têm tratamento. Olha, esquizofrenia, demência não especificada, Alzheimer, demência frontotemporal e demência com corpos de Levy. É terrível, né? Porque você está... Quem viu, deixou passar. Tá certo? E esses casos... acontece o seguinte, você pega, por exemplo, um paciente que tem psicose e esquizofrenia e demora um tempão, aqui não está escrito quanto tempo, para fazer o diagnóstico. Quando você faz o diagnóstico, às vezes já é tarde, né, para que o paciente melhore, porque é uma doença inflamatória, infecciosa e inflamatória, tá certo? Então, é um problema, né, porque... Veja que muitos deles não conseguiam atingir um nível razoável. O meu exame do estado mental, depois do tratamento, continuou baixo, né? Alguns deles com 22, com 19, certo? Mostrando que o tratamento foi tardio.
Aqui os exames de imagem. Na verdade, é interessante considerar que nessa doença, o exame de imagem não ajuda muito. Olha aqui. O que mostra? Uma atrofia cortical, atrofia cortical difusa, não tem especificidade no exame de imagem, né? Isso é ruim, né? Mais recentemente tem sido descrito que na paralisia geral progressiva dá para ver esse depósito de ferro. Vocês estão vendo esse depósito de ferro aqui, escuro? Sim. No córtex. Isso aqui fica mais evidente depois do tratamento. É uma das características. Mas, lamentavelmente, é depois do tratamento. Então, não é algo que dá para confiar. Então, as principais conclusões desse artigo foram as seguintes. A neurosífilis não é frequente, mas ainda está presente, causando muitos tipos de síndromes psiquiátricas, da síndrome psicótica esquizofreniforme à demência que imita a doença de Alzheimer. Como é muito simples descartar a neurosífilis realizando os testes treponêmicos do soro, esse teste deve ser realizado em todos os pacientes com sintomas neuropsiquiátricos, particularmente nas regiões do mundo em que a sífilis ainda é comum. Então, nós temos que fazer, tá certo? Bom, eu agora vou apresentar para vocês alguns casos clínicos. Alguns deles são recentes, casos que a gente viu até recentemente aí no HC. Tá certo? Então, vamos lá. É chato, né? Porque a gente não pode falar, se tem alguma pergunta para fazer, mas depois, no fim, a gente conversa. Esse caso é um cidadão de 61 anos, natural de Salvador, procedente de São Paulo, controlador de tráfego de ônibus, tinha um ensino médio incompleto, com 10 anos de escolaridade, destro. Ele internou na enfermaria, lá da Neuro, agora em junho do ano passado. A história contada pela esposa é a seguinte, que em novembro de 2019, ele começou a ter esquecimento de nomes e palavras menos habituais. Logo depois, durante a quarentena, ele começou a ter esquecimento de nomes familiares e palavras habituais, a fala ficou mais difícil e pausada, esqueceu comida no fogo, começou a ter desequilíbrio e fraqueza em membros inferiores, e episódios de mal-estar, seguidos de perda de consciência e seguidos de confusão mental. Como ele era diabético, começaram a relacionar isso com hipoglicemia. Então, veja, esquecimento de nomes, de palavras habituais, fala difícil, esqueceu comida no fogo, começou a ter desequilíbrio, fraqueza, certo? Depois episódios de confusão mental, algumas coisas que fica pouco claro, se foi crise convulsiva, o que ele teve, desmaios a esclarecer, não sei. Daí ele teve uma perda de consciência prolongada e foi internado no pronto-socorro do INCOR, ao lado do Hospital das Clínicas. Certo? E ele tinha antecedentes de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Isso já vinha há algum tempo. Ele tomava remédios para diabetes, para hipertensão, e há algum tempo tinha sido prescrito por um endocrinologista fluoxetina. Então, é um caso de um paciente evoluindo há aproximadamente 7 ou 8 meses, com um comprometimento cognitivo para memória ou linguagem, é difícil saber aqui, né, sem um exame, né, parece uma mistura entre memória e linguagem, esqueci o nome, mas também esqueceu comida no fogo, tá certo? E uns episódios compatíveis com crises convulsivas. Não havia etilismo e tabagismo, e daí, quando ele foi internado na enfermaria, ele estava desorientado no espaço, não tinha alteração mais evidente na motricidade, mas a sensibilidade vibratória estava diminuída em membros inferiores. Tinha Romberg negativo. Equilíbrio em marcha, assume tandem com certa dificuldade, pior evidente com olhos fechados, marcha com base alargada, atípica. Nervos cranianos sem alteração, ausência de sinais meninges. Aqui é a avaliação cognitiva. Vou comentar um pouquinho com vocês. Ele estava orientado no tempo, desorientado no espaço, atenção preservada, fez aquele controle inibitório, go, no go, sem erros, não tinha perseverações, atos motores alternados preservados, abstração e simultânea agnosia preservada,
A linguagem era pouco fluente, tinha uma dificuldade em encontrar palavras, circunlóquios, nomeia objetos, mas apresenta certa dificuldade para nomear partes dos objetos. Compreensão preservada, repetição de frases longas prejudicada. No milimento, ele fez 25 pontos. A fluência verbal de letra F foi baixa, 4. E animais, 8, também baixa. E aqui nós fizemos uma bateria breve de rastreio cognitivo, que nós sempre fazemos lá no hospital, que nós achamos um bom teste, e consiste no seguinte: a gente mostra essa figura com 10, essa folha de papel com 10 figuras, e pede que o indivíduo diga: o que você está vendo aí? Então ele nomeia. É muito fácil nomear essas figurinhas. Então a gente, daí, ele nomeou, a gente tira essa figura daí e pergunta: que figura você acabou de ver? Sem nenhum aviso prévio. E o indivíduo tem que tentar lembrar o que ele viu. É um teste difícil, porque tem 10 figuras e ele só viu por alguns instantes. E só nomeou. Daí você agora mostra outra vez para ele e fala: agora preste atenção e procure nomear, procure memorizar. Daí ele procura memorizar, daí você tira outra vez e fala: quais foram as figuras que você viu? Daí ele tenta dizer. Muito bem. Agora você fala assim: agora, outra vez. Tenta memorizar. Então, você está dando a terceira chance para ele para memorizar. E daí, quando ele termina essa terceira chance, você dá o score para ele, que nós chamamos de score de aprendizado, que está aqui. Ele, como é que foi? Ele nomeou bem, a memória incidental foi baixa, a memória imediata continuou baixa, e o aprendizado foi 5. Ele não foi bem. Daí, então, o que você faz? Já termina o teste, para aí, e daí você pede a esse indivíduo que diga todas as letras que ele conhece, que comecem com a letra F. Eu, pessoalmente, prefiro com a letra P. Com a letra P. Mas tudo bem. Ele falou 4 palavras só, o que é muito pouco. Pelo menos 12. E depois, animais em 1 minuto. Ele só falou 8. Normal, pelo menos 12. E daí você pede para ele fazer um relógio, um desenho do relógio, com todos os números e coloca os ponteiros marcando 11 e 10. E ele fez esse relógio, números faltando, ponteiros errados, tirou uma nota 4 entre 10 possíveis. E daí você pergunta: e aí? Quais foram as perguntas, as figuras que eu te mostrei alguns minutos atrás? Isso se chama memória tardia, ou delayed recall. É o melhor teste dessa bateria, é esse aqui, delayed recall. E ele só foi capaz de lembrar 2, significando que ele está memorizando muito mal, muito mal. Normalmente, quanto você esperaria? Pelo menos 5 para o indivíduo normal, pelo menos 5. E depois você faz o reconhecimento. Você mostra essa figura onde tem 20 e 10 que estão misturadas, tá certo? E o indivíduo tem que reconhecer pelo menos 9. Poxa vida, é fácil, né? Mas ele reconheceu quanto? Não lembro. 6. Foi mal, né? Não lembro. Então ele estava bastante comprometido. Vocês concordam comigo que ele estava bastante comprometido. E aqui é o desempenho dele comparado com o desempenho normal. Olha, ele fez 5 aqui quando o normal é 7, fez 2 quando o normal é 6, fez 6 quando o normal é 5. Então ele tinha uma síndrome cognitiva de múltiplos domínios: linguagem, atencional, síndrome epilética, síndrome atáxica axial, síndrome sem estilo profundo. E, topograficamente, ele tinha uma síndrome cortical difusa, múltiplos sistemas e uma polineuropatia. A gente sabe disso também porque ele fez uma ressonância magnética, e a ressonância magnética mostrou umas alterações que lembravam múltiplos pequenos infartos da substância branca. Não eram tão bem delimitados esses infartos. Eram um pouco mais evidentes do que aquilo que normalmente você vê num paciente diabético e hipertenso. Tinha um pouco mais do que você costuma ver em indivíduos hipertensos e diabéticos de 60 anos. Mas não era, assim, uma quantidade muito grande, de tal maneira que ficou-se com a hipótese de uma demência vascular, mas não ficou muito clara. Aí ele fez exames complementares, e no meio desses exames complementares, que mostravam, o eletro mostrava uma desorganização difusa e discreta da atividade de base. Depois teve um outro eletro que mostrava
ondas lentas com projeção generalizada e predomínio nas regiões anteriores, por vezes com aspecto agudizado, mas apareceu aqui um VDR de 1 para 64. Não foi por isso que a gente pediu LICOR, porque a gente ia pedir LICOR de qualquer modo. Nós sabemos que na enfermaria de neurologia a gente pede. Mas olha só, 1 para 64. E daí o LICOR mostrou o quê? 29 células com 95% de linfócitos, 4% de monócitos e 1% de plasmócitos. Plasmócitos são comuns na neurosífilis. Geralmente o LICOR é linfomono, mas muitas vezes você tem plasmócitos. Proteína de 145, glicose normal. Geralmente a glicose é normal, mas pode ser um pouco baixa. E o VDRL no LICOR era de 1 para 8. Daí ele foi submetido ao tratamento, com penicilina cristalina, uma dose de 20 milhões de unidades durante 14 dias. Foi tratado com levetiracetam também. Fez uma ressonância magnética, uma ressonância de coluna, eletromiografia. Pensou-se que pudesse ser alguma coisa tipo tabética, mas ele tinha uma polineuropatia diabética. Não era a TABS que ele tinha, que dava aquele Romberg dele. Era um paciente diabético. Então, ao fim do tratamento, segundo a esposa, ele havia voltado ao seu estado normal. E ele melhorou bastante nos testes cognitivos. Então, esse paciente, apesar de ter chegado conosco com aproximadamente 8 meses de história, ainda deu tempo dele melhorar bastante. É um caso interessante. Esse outro paciente também é muito interessante. É um jovem de 24 anos, ensino fundamental incompleto, motorista de caminhão. Ele chegou para nós no dia 30 de janeiro com uma dor de cabeça global e teve uma perda de consciência. Daí teve, segundo ela, tremores bilaterais de 2 minutos e apresentou um episódio de vômito. Ele teve uma convulsão. Não teve mordedura de língua, não teve liberação esficteriana, mas ele acordou com dor em aperto do hemitórax direito, sem radiação, etc. E logo depois, 3 dias depois, teve um novo quadro de temores semelhantes a choque, duração aproximadamente menos de 1 minuto, enquanto estava dormindo. A esposa tentou acordá-lo e notou lentificação da fala embolada, o paciente referiu formigamento no corpo, que depois melhorou. Ou seja, tudo leva a crer que ele teve 2 episódios de crises, embora não tenham sido muito bem caracterizados pela esposa. No interrogatório sistemático, ele contou que tinha tido úlceras não dolorosas e não pruriginosas na genitália no fim do ano. E refere lesões eritematosas em membros inferiores que depois evoluíram para máculas hipercrômicas cicatriciais. São lesões recentes. Usuário esporádico de maconha. E o exame chamava atenção uma discreta lentificação psicomotora. O exame estava bom, ele fez 28 pontos. Ele tinha um discreto tremor de intenção bilateral e foi isso que chamou a atenção do pessoal. Paciente jovem, sem comorbidades prévias, que apresentou 2 eventos motores sugestivos de crises convulsivas e o sinal de alarme era lentificação psicomotora persistente. E se a gente quisesse, pelas úlceras em genitália um pouco antes, né? Tá certo? Então, por isso, ele fez exame de imagem. O exame de imagem não mostrou nada. Mas os exames complementares, os exames gerais, não tinham grande coisa. Mas a sorologia mostrou um VDRL de 1 para 64. Esse é uma alteração grande. E o LICOR tinha uma proteína elevada. Um VDR não reagente, mas um FTA reagente. Então, veja, ele tinha evidência de uma reação inflamatória, e tem evidência de neurosífilis, e tinha evidência de sífilis no sistema, no exame sorológico. Então, o que aconteceu com ele? Foi tratado, o resultado ótimo.
Saiu muito bem. Penicilina cristalina de 4 em 4 horas e recebeu também carbamazepina. O tratamento com a penicilina cristalina é feito por 14 dias. Essa é a recomendação dos CDCs, né? CDCs de Atlanta, 14 dias. Agora, vejam, nós temos mais alguns casos, no total são 5, mas acho que eu vou terminar em tempo. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas antes das 9 horas eu termino. Tá? Fica à vontade. É um caso muito interessante. É de um rapaz de 34 anos. Ele começa no dia 1 com uma dor torácica. No dia seguinte, uma retenção urinária e fraqueza nas ambas as pernas. No dia 4, perda da capacidade de andar. No dia 5, plegia do membro inferior esquerdo. Então, um quadro rapidamente progressivo de comprometimento torácico e lombo sacro importante. Não havia sintomas prévios, não havia febre, não havia lesões, e ele tinha uma história de perda visual do olho direito por toxoplasmose ocular 12 anos antes. Ele não tinha nenhuma evidência de doença sexualmente transmissível, não sabia de nada. Por 34 anos, uma história progressiva de comprometimento que lembra muito um comprometimento medular progressivo. O exame era normal, ele tinha uma paraparesia flácida, com reflexos abolidos dos membros inferiores, uma hipoestesia superficial com nível em T6. E a sensibilidade profunda não estava comprometida. Nada havia nos membros superiores, nem nos nervos cranianos, a não ser, evidentemente, no olho onde ele tinha tido a toxoplasmose. Dá para ver aí, né? Lesão de toxoplasmose no fundo de olho. E a ressonância magnética revelou uma lesão medular longitudinalmente extensa, como você pode ver aqui, ó. Ou aqui. Aí. Você sabe que ele chama de longitudinalmente extensa quando pega mais do que 3 corpos vertebrais. Aqui pega muito mais do que isso. É uma lesão longitudinalmente extensa, neste caso, e levantou a hipótese de que pudesse ser uma neuromielite óptica, ainda mais com esse exame de líquor, tinha 63 linfócitos, 236 de proteína, embora chamasse a atenção essa glicose baixa. Mas, como havia possibilidade que isso pudesse ser também origem infecciosa, foram encaminhados exames para muitas coisas, né? Foi pensado em muitas coisas. Se pensou até em tuberculose, se pensou em vírus, etc. Enfim. Zoster. Mas foram também separados exames para fazer antiacoporina. Mas, dentro dessas coisas, o que tinha de, como se chama aqui, de red flags, era uma pleocitose maior que 50, para a neuromielite óptica, e uma hipoglicorraquia, que não são comuns para a neuromielite óptica. E daí? Pergunta era o que você fazia? No hospital, nosso serviço, o pessoal não esperou muito. Começou a fazer o tratamento, a pulsoterapia com corticosteroide. Os exames demoraram para chegar. Fez apenas uma sessão de plasmaferese. E daí, vou andar um pouquinho mais depressa, quando chegou o líquido, o soro, um ELISA e exame para esse imunoensaio para treponema pálido positivo, VDR positivo de 1 para 32, FDA positivo no líquor e VDRL positivo no líquor. Então, fechou o diagnóstico de neurosífilis
recebeu um tratamento com penicilina cristalina a partir daí, e voltou, veja você, a ter uma força de 4/5, quer dizer, praticamente normal, né? Melhorou a sensibilidade e ainda permanecia com cateterização vesical intermitente quando teve alta, mas com grande chance de melhora, porque a ressonância magnética, inclusive, melhorou muito depois do tratamento com penicilina. Esse é um caso sui generis, né? Mas faz pensar que mesmo quando você suspeita de uma neuromielite óptica, como aqui, a hipótese de neurosífilis não pode ser descartada. Aqui antes do tratamento, né? E depois do tratamento. Esse caso foi apresentado por uma residente nossa, eu fui com ela não, porque isso foi feito online, uma reunião da World Federation of Neurology, por isso que está em inglês. Desculpe, eu não traduzi, mas eu tenho certeza que foi. E aqui tem umas mensagens para levar para casa, que a pleocitose e a hipoglicorraquia deve levar à consideração, sim, de uma doença, de uma causa infecciosa, tá certo? E esse caso tinha também um sinal elevado no lobo temporal, que chamava atenção para a possibilidade de outras doenças, e neurosífilis é uma delas. Então, isso mostra que uma neuromielite, uma mielite longitudinalmente extensa, pode ser uma apresentação de uma mielite sifilítica. E apenas o teste sorológico para sífilis faz o diagnóstico diferencial. Então, é tão fácil, não dá para perder. Vamos para o caso 4. Acho que agora só faltam 2. O caso 4 é um homem de 55 anos, alcoólatra, que foi internado com quadro agudo de confusão com uma febrícula. Só isso. O hemograma dele tinha 16 mil células, predomínio de neutrófilos, tinha uma concentração de etanol que era negativa no soro, e o líquor tinha 79 células, predomínio de linfócitos. 71 de proteína e 65 de glicose, o GRAM era negativo, tomografia mostrava uma atrofia aparente de infarto insular direito. Com essa questão aguda, não há dúvida, ampicilina e aciclovir, não é? É o que todo mundo faria, certo? Você pode até discutir, mas aciclovir indubitavelmente, mas você poderia eventualmente discutir ceftriaxone e aciclovir, por exemplo. Né? Após 48 horas, às vezes hemoculturas e os outros exames vieram negativos e a ampicilina foi excluída, foi interrompida. O eletro mostrou descargas epiletiformes lateralizadas periódicas, PLEDs, pontos temporais à esquerda. E daí a ressonância magnética mostrou um hipersinal no lobo temporal esquerdo, imagem T2 e flare, e a normalidade de substância branca compatíveis com isquemia. Veja você, aqui está bem evidente, olha só, alterações que eram sugestivas àquilo que você vê em herpes. Então, a hipótese de uma encefalite hepática ficou mais reforçada. Mas no 6º dia, o PCR foi negativo. E eles tiveram coragem, suspenderam o aciclovir. E no 8º dia veio a reação treponêmica positiva no soro. Foi iniciada a penicilina, e o líquor no 10º dia mostrou características de sífilis. Depois de uma semana de terapia com penicilina, o paciente ficou orientado, pôde manter uma conversa, e, embora os déficits de memória de curto prazo ainda permanecessem. Ele revelou que tinha sido recebido tratamento para gonorreia 25 anos antes. Negou outras doenças sexualmente transmissíveis, mas admitiu frequentar profissionais do sexo durante anos. Portanto, não tinha nenhuma segurança de que não tivesse. Esse é um trabalho publicado no ano 2000 por pessoas do Hospital Mount Sinai de Nova York. Bom, esse é um caso único? Não. Casos como esse tem diversos na literatura. O que não tem é uma grande casuística de uma pessoa só. Porque são casos relativamente descritos. Eu mesmo já tinha visto um caso. Naquela casuística que eu apresentei, tinha um caso. Agora, há alguns anos, um professor fez uma revisão de 20 casos que ele encontrou de meningoencefalite por sífilis,
com características de meningoencefalite herpética. Agora, hoje em dia, na verdade, esses casos assim, mais frequentemente, são meningoencefalites imunomediadas do que por herpes ou do que por sífilis, porque também tem esse aspecto muito sugestivo. E, por fim, o caso clínico número 5 é um caso de um homem de 44 anos, chefe, com declínio cognitivo progressivo, irritabilidade e episódios de confusão mental há 1 ano e meio. É um quadro progressivo e mais ou menos lento. Tem 1 ano e meio com confusão, irritabilidade, etc. Foi num outro serviço que teve desorientação, mostrou desorientação, desinibição, desatenção, 23 no exame instrumental e tremores ao escrever. O eletro foi normal, a ressonância mostrou uma atrofia cerebral difusa. O líquido tinha umas células, 97 proteína, bandas oligoclonais, VDRL e proteína 1433 negativas, HIV negativo no soro. Bom, vocês sabem porque ele pediu 1433, porque de algum modo alguém pensou que podia ser uma doença priônica, né? Que era um exame que se fazia, ou que se faz ainda para doenças priônicas. Bom, eles não chegaram a um diagnóstico. Era difícil por aí. Aí o que eles fizeram? Deram alta. Quando chegou ao diagnóstico, deram alta. 6 meses depois, esse paciente voltou com a puerilidade, labilidade emocional, reflexos vivos globalmente, tremores de ação em membros superiores e periorais, pupilas normais. O eletro mostrou um lentecimento difuso. E fez uma ressonância. A ressonância tinha uma hiperintensidade na porção medial do lobo temporal esquerdo, em T2 e flare. E o livro continuava mostrando 41 células, agora tinha mais, com VDRL negativo. Então, olha só o aspecto aqui. Essa é a primeira internação. Já tinha algumas coisas aqui. Mas agora ficou muito evidente. Certo? O que você faria? Bom, eles ficaram, então, na seguinte situação. Fazer uma biópsia do lobo temporal, um PET do corpo inteiro, pode ser que isso se chama paraneoplásica, um pulso, inibidor da acetilcolinesterase, solicitar outro exame. O que eles deviam fazer? Bom, a conduta certa aqui, e a conduta que eles tomaram, nós vamos ver qual foi. A conduta certa seria solicitar outro exame. Mas o que eles fizeram? Realizaram a biópsia do lobo temporal. E o que aconteceu? A biópsia, enquanto aguardavam a biópsia, veio o exame do soro e do líquor, mostrando que as reações para a sífilis, reaginas, né? 1/128, hemaglutinação e FTA-ABS positivo no líquido. E a biópsia? Veio uma microglia alongada, astrocitose, alguns plasmócitos e PCR positivo para treponema pálida. Na verdade, esse caso é um caso que mostra o quê? Por que eles não fizeram o diagnóstico? Será que eles são médicos ruins? Não. O que foi o seguinte, eles confiaram demais no VDRL e não fizeram em nenhum momento exames treponêmicos. E o VDRL pode ser negativo. Como foi aqui. Se eles tivessem feito o teste treponêmico, mesmo que no soro, estaria sendo lido. Eles teriam matado esse diagnóstico. Você vai falar, bom, é um serviço de segunda, né? Um serviço ruim. Pode até ser, mas olha qual é esse serviço. Esse é o Massachusetts General Hospital de Boston. Meus amigos, esse é o melhor departamento de neurologia e doenças infecciosas, talvez do mundo. Massachusetts General Hospital, Boston. Foi lá que aconteceu isso. Portanto, pode acontecer com qualquer um. Lembre-se, tem que pensar em neurocífilis. Então, além dos quadros neuropsiquiátricos, AVC, epilepsia, síndromes cranianos, alterações pupilares, alterações visuais, alteração auditiva, mielopatia aguda ou progressiva, dores lancinantes em membros inferiores, epigastralgia, vômitos, reflexia profunda. O tratamento é com penicilina cristalina, 18 a 24 milhões de unidades por dia, tá certo? Dada em 3 a 4 milhões cada 4 horas, por 10 a 14 dias, pelo menos 14 dias.
Conclusão. A incidência de sífilis está aumentando, iremos ver mais casos de neurosífilis. Pense sempre na hipótese de neurosífilis. Sífilis. O Ministério da Saúde recomenda iniciar a pesquisa com teste treponêmico, seguida por um não treponêmico. Teste treponêmico negativo no soro praticamente exclui sífilis e neurosífilis. Há casos de neurosífilis erroneamente diagnosticados como encefalite imunomediada, AVC de origem determinada, demência frontotemporal, outras demências degenerativas, encefalite herpética, além de doenças psiquiátricas. Então é isso aí. Obrigado pela sua atenção. Eu agora me coloco à sua disposição. Eu sei que falei muito, mas me coloco à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Eu não sei se existe chat aí, alguém acompanhou pelo chat alguma pergunta, ou a Mariana vai dirigir a sessão, eu estou às vezes. Então, doutor Ricardo, muito obrigada. Uma brilhante apresentação. Sabe, professor, eu lembro quando eu era R1 ainda, lá na UFRJ, o professor Péricles Maranhão colocou um vídeo em que os pacientes marchavam, era a marcha tabética, uma ganglionopatia pela neurosífilis, e eu lembro que aquilo me marcou muito. E a gente vê que com a ciência, com o advento da penicilina, são casos que a gente não tem visto mais com tanta frequência. Agradeço também pelos casos clínicos que colocou. O terceiro caso me chamou muita atenção, aquela mielite extensa, com hipoglicorraquia e pleocitose. Então, isso aí chamou muita atenção para a gente não sair dando um diagnóstico de neuromielite óptica, que seria muito mais devastador na vida do paciente. Pessoal, aqui a gente tem sim um chat. Eu vou ver se tem algumas perguntas, mas vocês podem também ficar à vontade para perguntar. Mariana, eu queria fazer uma pergunta, Mariana. Pronto, pode fazer, professor. Professor, não vou rasgar seda, a sua conferência foi formidável, como sempre. Eu gostaria de saber, professor, na sua opinião, qual é o melhor teste para rastreio de sífilis na gestante? Se eu acho que o VDRL é adequado, e aí eu faço um adendo. Eu atendi certa feita uma jovem de 15 anos que tinha feito o pré-natal completo, VDRL negativo. Veio para mim porque fez um AVC. E o líquor era um líquor com o FTA-ABS positivo e um líquor francamente inflamatório. A gente tratou como neurosífilis, ela melhorou. Depois, por um acaso do destino, ela fez uma crise convulsiva, broncoaspirou e morreu com a pneumonia de broncoaspiração. Então, na sua opinião, professor, o melhor teste para gestante é o VDRL ou o FTA-ABS? Olha, eu acho que para o diagnóstico de sífilis, é muito importante um teste treponêmico, tá certo? Entre eles, parece que o de mais elevada sensibilidade e especificidade é este teste de imunoensaio. O teste de imunoensaio que se chama CMIA, e que é o teste que o Ministério da Saúde propõe, que é um teste de imunoensaio feito da seguinte maneira: você tem partículas, micropartículas, essas micropartículas têm na sua periferia, vamos dizer assim, tem antígenos treponêmicos. Se você coloca o soro de uma pessoa que tenha anticorpos, ela vai fazer com que essas partículas se agreguem. Então, esse é um teste extremamente sensível e específico para ser realizado no soro. E também no líquor pode ser feito, mas é no soro que ele tem uma grande especificidade e sensibilidade, de tal maneira que, se for negativo, praticamente ele exclui a possibilidade de ser neurosífilis. O FTA-ABS é um pouco mais complicado, porque exige mais da pessoa que examina, tá certo? Ele precisa ter um microscópio fluorescente, enfim, é mais complicado. Já esse teste de imunoensaio é mais simples, por isso que o Ministério da Saúde optou por considerá-lo como primeiro, antes mesmo do VDRL. Então, é isso que eu acho, faria esse teste antes de mais nada. Obrigado. Eu queria mais uma questão. Quanto tempo depois do tratamento o senhor preconiza o exame de líquor de controle de cura?
Veja, essa história é uma história bastante longa. Normalmente, o que se preconiza é que você acompanhe clinicamente, eu não tenho dúvida que precisa acompanhar clinicamente, mas o que se deve fazer nos casos que não são HIV positivo, você deve fazer um novo líquor depois de 6 meses. E depois de 6 meses, você não espera que tenha mais pleocitose, que a pleocitose tenha desaparecido. Agora, quando a pleocitose inicial é muito alta, por exemplo, o indivíduo que tem 120 células, que é raro para a neurocite, 130 células, você pode ainda encontrar, no exame feito 6 meses depois, um valor com 15, 20 células. Aí não seria tão estranho. Mas o indivíduo que tem 50, 45, 60 células, depois de 6 meses, você espera que ele não tenha mais pleocitose. Isso significa que o tratamento foi bom. Agora, se quando você faz um novo líquor depois de 6 meses, você fica em dúvida, porque a pleocitose não caiu significativamente, você tem que retratar. É isso que sempre foi a regra, e não acredito que vai ser possível modificar essa regra, porque no passado havia muitos casos para que você fizesse normas. Agora não há casos suficientes para você fazer normatização. Então é isso, 6 meses depois, o líquor. Se o líquor, depois de 6 meses, ficou normal, a probabilidade de que ele volte a ficar alterado é muito baixa. Então é questionável se você deve repetir depois de 6 meses. Você pode ainda repetir mais uma vez depois de 6 meses, mas depois não há necessidade de repetir. O exame de sangue, ele tende a baixar os teores mais lentamente, mas não tende a aumentar. Então é um exame que também é válido. Aí a reação de VDRL você vai acompanhando. Então tudo isso exige paciência, e calma, para não intervir demais, e ir acompanhando o paciente com exames de VDRL, talvez cada 6 meses, junto com o líquor, e vai acompanhando. Eu diria que, geralmente, tratado com essa dose de 18 milhões ou 20 milhões de unidades durante 14 dias, é raro que o paciente precise de tratamento. O que aconteceu, vou até contar este fato para vocês. Quando eu fiz meu doutorado, eu encontrei um número grande de pessoas que, depois de tratar durante 6 meses, ainda tinham líquor alterado. Eu falei, o que está acontecendo? Eu não sabia por quê. Mas sabe, muitos deles, só hoje que eu suspeito, naquele tempo eu não tinha como suspeitar, eu acho que muitos deles eram HIV positivos. E a pleocitose que eles tinham não era da sífilis, era a pleocitose do HIV. Entendem? Que o HIV causa uma pleocitose leve. Isto atrapalhou a minha pesquisa por questão de tempo. Eu não sabia ainda. Não fazia exame de HIV. Nós não tínhamos isso, de fazer exame de HIV naquele tempo. Mas isso é conversa. Isso é uma história pessoal aí que envolve o momento em que eu pesquisei. Mas o fato é que, normalmente, se tratando desse jeito, a maior parte, a grande maioria dos casos, não precisa retratamento. Alô? Alô? Oi. Pode falar, professor. Posso falar? Eu queria primeiro parabenizar o professor Nitrini, já conhecido de muitos anos, e dizer aos mais jovens que estão assistindo essa palestra, prestar bem atenção, porque em nosso meio ainda não apareceu outra pessoa capaz de saber tanta neurosífilis quanto o professor Nitrini. Como ele citou no início, só queria citar o caso que eu falei com ele. Não vou citar os nomes de quem viu, mas eu vi o paciente depois de toda essa confusão que ele teve. Ele foi me procurar com uma parestesia no nervo lunar e me contou a história. Ele começou a perder a visão bilateralmente e, no Rio de Janeiro, o neurologista viu e logo pediu os exames necessários e o líquor era normal. Foi tratado com corticosteroide, suspeitando-se que fosse uma neurite óptica bilateral, e não melhorando, a visão cada vez piorando mais, ele foi para São Paulo. E aí ele soube que o líquor que ele fez
o kit para sífilis estava vencido. E em São Paulo realizou um novo líquor que deu positivo para sífilis. Ele foi tratado, mas a sequela ficou. Quando ele me procurou, ele estava praticamente cego e isso deu uma confusão muito grande na justiça, que acabou com o suicídio do médico que examinou o líquor. Muitos neurologistas já sabem dessa história. Outra coisa que eu queria falar, que o Nitrini deve ter participado disso também, eu fui da época que estava terminando a neurosífilis. Cheguei a ver alguns casos de neurosífilis. E algumas coisas também se falava muito. E todos os casos que apresentavam assim, proprioceptiva, era neurosífilis. Se o paciente tinha uma alteração mental, sempre pensava em neurosífilis. Em muitos casos não era sífilis, eram outras doenças que hoje nós conhecemos melhor, que é a doença de Alzheimer, outras demências. Mas só para terminar, pensava tanto em neurosífilis, e muitos já leram aqui a memorial, o Baú de Ossos, do Pedro Nava. E o Pedro Nava conta que o professor Ostrégésilo foi visitar um parente do Pedro Nava em Minas Gerais, em Juiz de Fora. É uma senhora obesa, hipertensa, que de repente ficou paralisada de um lado e soprava do outro lado, quer dizer, provavelmente um AVC hemorrágico. Ele subiu a escada, examinou o paciente e a família perguntou, professor Ostrégésilo, que foi o pai da neurologia brasileira, o que o senhor acha? Isso é um caso de neurosífilis. Então, a sífilis, muitos casos não eram sífilis e foram diagnosticados como sífilis tratado com penicilina cristalina. Eu mesmo devo ter errado alguns casos, mas já vi, como o professor Nitrini, o Nitrini é a maior casuística brasileira, ele já viu tudo. Mas já vi meningoencefalite, já vi mielite transversa, já vi neurótica, já vi atrofia óptica, tábuas dorsais, paralisia geral progressiva. E quem já leu Quincas Borba vai ver que o Rubião, que é o personagem principal, Quincas Borba é o cachorro do Rubião. Rubião vai demenciando com delírios de grandeza, e nada mais deve ter sido um caso de neurosífilis. Mas eu quero terminar parabenizando o Nitrini, que é um neurologista de âmbito mundial, não é só brasileiro, é mundial. Então, parabéns, Nitrini. Muito obrigado. Foi excelente a sua contribuição aí porque eu acho que como você bem disse, a neurosífilis tem muita história, mas ainda está presente. E as duas coisas são importantes, né? E a gente aprende muito com a história, com os erros do passado, né? De preferência com os erros dos outros do que com os nossos. Mas também aprendemos com os nossos, né? E esse caso que você conta, eu já contei para outras pessoas, é terrível, né? Porque de quem é a culpa, né? O paciente ficou prejudicado, mas é uma coisa, né? Uma situação terrível, né? Passou despercebido, né? Pode passar despercebido um exame, não é? O exame pode passar despercebido. Bom, enfim, é uma coisa extraordinária. Muito bem, não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Professor, me permita mais um questionamento, porque eu acho importante demais. Eu, quando vejo um caso crônico com suspeita de neurosífilis tardia, e quando eu vejo as pupilas perfeitamente normais, eu talvez cometa um erro, porque eu penso assim, isso não é neurosífilis. Neurosífilis parenquimatosa ou tabes dorsalis, com pupilas normais, eu diria que afastaria. Eu sei que estou errado, mas eu queria que o senhor comentasse esse aspecto semiológico, porque é tão simples o exame das pupilas. Até que ponto o senhor confia nas pupilas normais para afastar a neurosífilis? Olha, eu fiz uma revisão, eu fiz revisões para ter uma casuística grande, eu fiz uma revisão dos casos internados na clínica neurológica desde 1943. Daí eu obtive uma casuística grande, todos os casos. E todos os casos tinham uma avaliação, avaliação muito bem feita, porque os residentes e tal tinham que fazer uma história direitinho, uma análise e tal, estava explicado. Então, o que eu verifiquei é o seguinte:
as alterações pupilares são extremamente frequentes, mas não são 100%. Eu não saberia dizer para você agora quanto. Talvez 95%, 93%, mas não chegavam a 100%. Portanto, existe uma possibilidade de que exista uma alteração assim. Agora, como o exame de sangue é absolutamente não invasivo, né? A gente geralmente pede mesmo uma glicemia, um hemograma, incluir um VDRL e um teste treponêmico é absolutamente tranquilo. Agora, para fazer um líquor é outra coisa. Agora, se ao fazer um exame no soro, teste treponêmico, VDRL, de um caso, vier positivo, independentemente de ter alterações pupilares ou não, eu vou fazer um líquor. Porque pode ser inclusive uma sífilis meningovascular, quando então essa sífilis meningovascular nem sempre tem alterações pupilares. Mas você está absolutamente certo. Só que eu acho que essa outra maneira de ver também se encaixa. E, enfim, você está certo. É pouco provável que seja TABS ou PGP, mas você não consegue descartar uma meningovascular encefálica e não custa fazer uma reação sorológica ou um teste treponêmico com uma reagina, né, como a gente chama esses testes VDRL ou parecidos. Né? Professor, a gente tem uma pergunta aqui da Rose, é o seguinte: pacientes com mais de 2 anos de doença, com alterações cognitivas, ainda se trata com a penicilina? A gente trata sempre. Sempre tem que esperar alguma melhora dos pacientes. Ou pelo menos que parem de piorar. Entendeu? Eles podem parar de piorar. Eu tenho um caso que eu acompanhei durante muitos anos, e ele tinha o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Era um jovem forte, simpático. Eu acabei conhecendo, tratei dele durante muito tempo. E a coisa vinha com uma esquizofrenia paranoide, até que um dia ele teve uma convulsão. Esquizofrênico paranoide não tem convulsão. Daí ele foi internado na UTI de um hospital. Daí me chamaram para ver. Eu pedi um líquor dele, o líquor veio sífilis. E eu tratei dele. Ele parou de piorar, mas ele ficou com crises convulsivas frequentes. Era uma epilepsia de difícil controle. Ao longo da vida dele, a mãe dele ficou cuidando dele, porque ele era uma pessoa que ficou dependente da mãe. E até antes, 2 anos antes, era um jovem normal, brilhante e tudo. Enfim, é terrível, né? Mas eu tratei dele, ele parou de piorar e tal. E tratei dele até recentemente, quando a mãe dele faleceu. Mas é muito duro ver isso, sabe? Que a gente deixa passar. E não vou dizer quem foi, não me interessa também, mas pode acontecer. E é importante que tanto os neurologistas quanto os psiquiatras, principalmente, estejam cientes de que não existem quadros clínicos que a neurosífilis não possa causar. Só para exemplificar, nós tínhamos uma vez um colega que era um grande expert, e ainda é um dos maiores experts em demência frontotemporal. Este colega uma vez apresentou um caso de uma demência frontotemporal numa reunião onde eu estava. E mostrou as características da demência frontotemporal e tal. E daí eu falei para ele, olha, eu acho estranha essa sua demência temporal aí, e tem algumas coisas que me fazem lembrar neurosífilis. E era neurosífilis, não era uma demência frontotemporal. Então, veja, um especialista pode confundir-se. Então, é muito importante
a gente sempre pensar. Antigamente se dizia, né? Pensar neurosifiliticamente. Eu acho que agora não tem mais sentido. Mas nunca deixar... Por exemplo, nos Estados Unidos, eles aboliram a pesquisa para neurosífilis em demência. Eles não precisam fazer mais. Eles fazem outros exames, mas não pedem exames para neurosífilis. Aqui no Brasil, quando nós fizemos as recomendações da Academia Brasileira para o diagnóstico de demência, nós colocamos, é necessário fazer, sim, os testes sorológicos para sífilis. Por quê? Porque nós temos uma prevalência maior de demência de sífilis do que nos Estados Unidos. Bom, pessoal, eu vou agradecer muito. Eu tenho uma outra reunião agora, exatamente às 9h30. Eu não sei como é que arrumaram essa reunião às 9h30, mas é uma reunião da Federação Latino-Americana de Neurologia, e eu tenho que estar lá. Joia, professor. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigado, professor. Foi uma honra. Muito obrigada. Boa reunião. Muito obrigado, Gameleira. Obrigado, professor. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada. Coragem de ter assistido até o Foi joia. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.